Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui para falar a respeito de saúde, beleza e bem-estar. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de uma última experiência que eu tive. Essa experiência foi a minha experiência de ter tido Covid. Mas não é só isso. É uma experiência em que muitas pessoas também já passaram por uma alteração ao ter o Covid, que é uma alteração neurosensorial, uma alteração dos seus órgãos do sentido. Passei a perceber, e os primeiros sinais e sintomas que eu tive foram alterações então de paladar e olfato principalmente. Essa captação neurosensorial dos órgãos de sentido principais, elas se dão através da nossa glândula pineal. A glândula pineal é o terceiro olho, nessa região aqui. E isso aqui é uma região onde a gente tem um importante controle de vários sistemas neuroendócrino imunológicos do corpo. Então, alguma coisa estava desajustada nesse sistema para que eu tivesse aberto uma portinha para que esse vírus pudesse entrar. Nós acreditamos que a doença acontece para nos avisar de alguma coisa, para nos dar um sinal. Não é verdadeiramente um problema. O adoecimento acontece para nos avisar de algo. Mas nós temos várias maneiras que nós podemos adoecer. E na grande maioria das vezes, inclusive a gente tem falado aqui, a respeito do cuidado nutricional, da questão genética, mas uma coisa muito importante é essa parte, que é a parte, vamos dizer assim, energética e emocional. Nós temos que imaginar que nós temos então o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e energético. Então essa parte, quando em desalinhamento, também adoece o corpo. Estudando sobre esse assunto, eu também vi, em artigos, em estudos, mostrando que os pacientes que iniciam, que abrem essa doença e que cursam também por esse tipo de distúrbio, também são pacientes que vão ter uma gravidade menor, principalmente no que diz respeito à internação, UTI e complicações ainda com infecções secundárias e outros tipos de problema. Então, eu chamo a atenção aqui para algo muito interessante, que nós podemos chamar então de fadiga pineal. Então, a fadiga pineal, ela seria alguma alteração nessa captação neurosensorial pela chegada do estímulo da percepção. E esse grupo de pessoas, geralmente são pessoas que elas podem ter uma tendência a uma sensibilidade emocional e uma desregulação no seu sistema neuroendócrino imunológico por esta causa, por esta porta de entrada. Porque a pineal, ela simplesmente regula 280 funções no mínimo no nosso corpo, e uma desambientação desse sistema pode levar a uma alteração que pode ser por vários motivos, e geralmente os pacientes que cursam com isso, eles têm uma sensibilidade maior à poluição eletromagnética, radiação, alterações climáticas, alterações de temperatura, e esses pacientes podem ser pacientes que cursam inicialmente com problemas de tireoide, como hipotireoidismo, resistência insulínica relacionadas a problemas do pâncreas, sensibilidade digestória, tendo que usar enzimas digestivas. Pode ser aquele tipo de paciente que tem alterações simpáticas e parasimpáticas, que dizem que minha pressão alta é emocional, que tem taquicardia por um estresse ou por uma briga, que tem um aumento da frequência respiratória também por isso. E isso tudo são sinais de desregulação desse sistema ou de fadiga desse sistema. Se nós formos estudar, são também pacientes que, teoricamente, são chamados filhos ou netos de guerra. São pacientes, então, que
que já tiveram na sua família estressores muito grandes ou antepassados que tiveram problemas ou já passaram por guerras ou grandes problemas e teoricamente hoje nós nessa geração teríamos uma labilidade maior e seríamos então pessoas que teriam que estar mais em contato com a natureza, em ambientes menos estressantes, trabalhando realmente de uma maneira que fosse uma maneira que pudesse ser muito mais harmônica e equilibrada. Então, isso é um aprendizado. Esses momentos todos, que são momentos de conexão para melhorar o nosso bem-estar e a nossa saúde, são momentos que a gente precisa entender que a gente precisa ter um alinhamento muito completo. Eu agradeço a todos, que todos tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe. E até a próxima semana. Muito obrigado.